6 recursos para lidar com a ansiedade. O Brasil é o país com o maior número de pessoas ansiosas no mundo, segundo dados da Organização Mundial de Saúde em 2019. São mais de 18 milhões sofrendo com esse transtorno. A ansiedade em grau moderado nos motiva a fazer a preparação adequada para enfrentar desafios futuros, estudar para um concurso ou se preparar para o parto do primeiro filho. Mas quando se transforma em preocupação ou pavor excessivo e constante, torna-se um transtorno que precisa ser tratado. É muito ruim viver sem saber quando o próximo ataque de ansiedade vai me derrubar. Eu me sinto frágil, insegura. Esse é o desabafo de muitas pessoas que estão com esse problema. Há quem pense que a pessoa ansiosa é a que tem medo de falar em público ou de atravessar um túnel dirigindo seu carro. Porém, a ansiedade pode atacar uma pessoa de formas inesperadas e variadas, e não apenas em situações específicas que ela teme. Pode ser uma sensação constante de perigo, desconforto, apreensão, medo de que algo ruim aconteça no futuro próximo ou distante. E ainda preocupação exagerada com a saúde, a família, trabalho, gerando pensamentos catastróficos difíceis de controlar. A situação coletiva de incerteza com relação ao futuro e a sensação desconfortável de não saber como lidar com isso são fatores que propiciam a vulnerabilidade de sofrer ataques de ansiedade. E os sintomas físicos podem surgir do nada e são muito desagradáveis. Taquicardia, aperto no peito, suor frio nas mãos e nos pés, respiração dificultada, boca seca, desconforto no estômago, tonteira, tensão no pescoço e nas costas, sensação de que vai ter um ataque cardíaco ou morrer de repente. Há situações em que é preciso recorrer à medicação. Em relativamente pouco tempo, o desconforto diminui e torna-se possível passar um longo período sem novos ataques de ansiedade. No entanto, recorrer apenas à medicação traz uma grande limitação. A pessoa não aprende recursos que podem ser utilizados para controlar ou eliminar sintomas sem tomar remédios. Os episódios provavelmente ocorrerão quando a vida apresentar maiores desafios. E que recursos são esses? Em primeiro lugar, é preciso entender que esses recursos precisam ser praticados regularmente no decorrer da vida, para que se tornem bem sedimentados e funcionem sempre que forem necessários. Autores como Margaret Werenberg, que propõem considerar que alguns tipos de ansiedade são distúrbios crônicos, sujeitos a recaídas sem cura para sempre. A questão é utilizar os recursos adequados para prevenir futuras recaídas. Vamos a eles. Cuidar do corpo, cuidar da alimentação, evitando cafeína, álcool, nicotina e açúcar, além de fazer exercícios regularmente. Quando não há esses cuidados, outros recursos para prevenir os ataques de ansiedade tornam-se menos eficazes. 2. Respiração profunda, orientada por quem entende dessa técnica. É preciso praticar brevemente várias vezes ao dia, em diversas circunstâncias, antes de dedicar mais tempo para praticar uma única vez. Precisa ser um hábito consolidado, porque a respiração feita corretamente interrompe a escalada de ansiedade. Há uma técnica da yoga que é respirar, inspirando pelo nariz, contando até 4, prendendo a respiração até 7 e soltando o ar como se estivesse soprando um canudo, contando até 8. 3. Psicoterapia, que não precisa ser eterna e não deve ser entendida como alta que vale para sempre. Outros períodos podem ser necessários sem considerá-los como um fracasso da terapia anterior. É recomendável ainda fazer revisões periódicas para acrescentar novos recursos quando a pessoa se sentir vulnerável a ataques de ansiedade ou para refletir sobre mudanças de vida significativas. E, além disso, entender a linguagem dos sintomas que revelam temas profundos na vida da pessoa. 4. Recursos de mindfulness, ou consciência plena. Fechar os olhos e se concentrar no que está acontecendo em nosso corpo. As zonas de tensão e relaxamento, para em seguida direcionar a atenção para o ambiente, cheiros, sons, no vai e vem do foco entre o momento presente que acontece dentro e fora do corpo. A pessoa aprende a redirecionar a atenção para afastar os pensamentos catastróficos e evitar o início de um ataque de ansiedade. 5.
cultivar o bom humor e dar boas risadas. As pessoas que sofrem de ansiedade costumam levar a vida tão a sério que sobra pouco espaço mental, ocupado por preocupações. Fica difícil se divertir, mas é preciso criar oportunidades para que isso aconteça, porque, de certa forma, rir é o melhor remédio para relaxar as tensões. 6. Interromper e substituir os pensamentos catastróficos recorrentes. Isso exige paciência e persistência e um diálogo interno que reconhece o pensamento catastrófico, o questiona e o substitui por outros tipos de pensamento. A prática persistente de recursos como esses aumentam a probabilidade de lidar com a ansiedade no decorrer da vida, fortalecendo a autoconfiança e reduzindo a necessidade de recorrer à medicação. Vale a pena, concordam?